formação e a estrutura geológica. O Himalaia é fundamentalmente constituído por uma estrutura geológica, conhecida como dobramentos modernos. São estruturas formadas na era Cenozoica, que apresentam as mais elevadas altitudes do relevo mundial. A cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano. A Austrália já fez parte da mesma massa continental indiana, com as placas tectônicas asiáticas, após a Índia se projetar para o norte e atingir a Ásia. Dessa forma, o continente indo-australiano foi pressionado para baixo do continente asiático. Dessa colisão, se ergueram a cadeia de montanhas do Himalaia. A placa indiana continua em movimento. Estima-se que ela se movimenta numa proporção de 67 milímetros por ano. Esse movimento é responsável pela elevação anual de cerca de 5 milímetros do Himalaia, o que o torna geologicamente ativo. O Himalaia está situado no Sudeste Asiático, nos territórios da China, incluindo o Tibete, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. O ponto mais alto é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, e está localizado exatamente na fronteira da China com o Nepal, sendo seu cume o reconhecimento internacional da fronteira entre esses países. Ele é chamado de Teto do Mundo, pois 15 das montanhas mais altas do planeta ali se encontram, e por ter mais de 100 picos com altitudes superiores a 7.000 metros. Agora, uma curiosidade. No idioma sânscrito da Índia, o substantivo de Himalaia significa morada da neve, referindo-se aos vastos campos de neve perene aos seus altos picos. Na década de 1880, os alpinistas interessaram-se pela primeira vez pelo Himalaia. No século XX, eles escalaram pela primeira vez seus picos mais altos. O neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay atingiram o cume do Monte Everest em 1953. A cada ano, o Himalaia desafia um número cada vez maior de alpinistas e de pessoas que gostam de fazer grandes caminhadas. O clima do Himalaia, influenciado pelas elevadíssimas altitudes, possui baixas temperaturas e neve durante o ano todo. As geleiras presentes no Himalaia são responsáveis pela alimentação de importantes rios da Ásia, como o rio Ganges e o rio Indo, especialmente no período de estiagem. 19 rios importantes, entre eles o Indo, o Ganges e o Brahmaputra, começam no Himalaia. O Himalaia funciona como uma barreira que impede que o ar frio do Antártico chegue ao sul da água, ou mantendo temperaturas mais quentes do que outras regiões temperadas do planeta. A barragem também impede que os ventos sazonais das monções sigam para o norte, propiciando uma grande ocorrência de chuvas torrenciais, principalmente na Índia. O Himalaia traz muitos alpinistas que se arriscam nas escaladas de suas montanhas. O ponto mais atrativo é o Monte Everest, pela complexidade de suas escaladas. Já foi palco de muitas mortes de alpinistas. Existem várias estações de esqui no Himalaia indiano, que no período colonial foram instaladas pelos ingleses. No verão, as trilhas traem o turismo para as montanhas mais baixas. Pouca gente mora nas partes mais altas do Himalaia, onde o clima é muito severo. A maioria das pessoas mora nas costas mais baixas e nos vales. O povo se compõe de uma mistura de grupos étnicos. Os Sherpas, que vivem no sul do Monte Everest, são guias excelentes para os alpinistas que escalam a montanha. A maioria das pessoas se sustenta cultivando alimentos e criando animais. Arroz, milho, trigo, pães e cana-de-açúcar são algumas das principais culturas.
Em alguns vales, pomares de árvores frutíferas produzem maçãs, pêssegos, peras e cerejas. O distrito de Darjeeling, no norte da Índia, é famoso por seu chá. Muito antes da Cordilheira do Himalaia ser escalada pela primeira vez, em 1953, a atividade humana já alterava sua atmosfera da cadeia montanhosa ao longo do século XVIII. É o que mostra uma nova pesquisa publicada no PNAS, que sugere que os subprodutos da queima de carvão na Europa atingiram a região durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma revolução no uso da energia, explicou Paulo Gabrielli, líder do estudo, em comunicado. E assim, o uso da combustão de carvão também começou a causar emissões que acreditamos terem sido transportadas pelos ventos até o Himalaia, disse o especialista. Dentre as substâncias encontradas na amostra estão o cádmio, cromo, o níquel e o zinco, que são subprodutos da queima de carvão. O pesquisador ressalta que a descoberta é um alerta sobre a forma como lidamos com o meio ambiente. No futuro, a bioacumulação pode concentrar metais da água que se fundem, derretem em níveis tóxicos e perigosos para os tecidos de organismos que vivem em ecossistemas abaixo da galeria, exemplificou o especialista. O aquecimento global tem gerado apreensão entre os pesquisadores, já que ele é um fator determinante no processo de mudança da dinâmica da cordilheira. Em estudos de 2011, realizados pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, é apresentado que as geleiras diminuíram até 22% nos últimos 30 anos, intensificando-se entre 2002 e 2005. O derretimento das geleiras ele pode gerar impactos em curto e longo prazo. Inicialmente, ele pode provocar um surgimento de grandes lagos que podem interferir na vida das aldeias da região, e num segundo momento, ele pode diminuir a alimentação dos rios, causando secas no período de estiagem. Assim, o derretimento das geleiras ele pode tanto impactar na vida humana quanto no meio ambiente. O Lago dos Esqueletos. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, um guarda britânico foi responsável por encontrar um lago congelado peculiar no alto das montanhas do Himalaia, na Índia. Além da água congelada, o local guardava algo muito mais curioso, centenas de ossos de diferentes indivíduos. O lago está a 5.029 metros acima do nível do mar, na parte inferior de uma encosta íngreme em uma das montanhas mais altas da Índia, Thrissur, no estado de Uttarakhand. O lago cheio de ossos ficou conhecido como Skeleton Lake, Lago dos Esqueletos, em tradução livre. Desde então, ele guarda um mistério que já pendura por décadas. A partir das primeiras análises de DNA realizadas nos ossos encontrados, foi possível identificar que as ossadas faziam parte de grupos genéticos diferentes, pertencendo de 300 a 800 pessoas. Uma informação curiosa também foi a de que os indivíduos morreram em diversos períodos da história. Com a pesquisa, os cientistas destacaram que as ossadas deveriam ter pelo menos 3 grupos genéticos distintos. O primeiro estava relacionado ao povo indiano, contando com 23 indivíduos, que provavelmente não pertenciam a um único grupo. Depois, um bando apresenta uma ancestralidade mais típica de grupos encontrados no Sudeste Asiático. Também temos os 14 indivíduos que aparentam ter ascendência direcionada às pessoas que habitavam o Mediterrâneo Oriental, como os gregos. Esses foram os que causaram mais polêmica na análise. No entanto, não existe nenhuma explicação histórica para o porquê essas pessoas estariam fazendo na região, tão distante da sua localidade natal. Por meio da pesquisa, foi possível perceber que muitos apresentavam fraturas no crânio, o que poderia ter sido causado por um trauma. A principal tese é de que eles foram atingidos por tempestades fortes, que poderiam incluir o granizo, enquanto estavam na crista acima do lago. Muitos teriam morrido de hipotermia, ou por exposição e caírem perto do lago, ou rolando de morro abaixo, ou devido a pequenas avalanches que aconteciam nas encostas. Mas até hoje nenhum pesquisador tem algum resultado concreto, e que explique todos esses ossos humanos.